Eu quero começar lendo um texto aqui para vocês. Vamos ler junto. Eu vou começar já porque a hora está... Vocês não vão aguentar ficar muito tempo mesmo, que vocês não são de nada. Então eu vou começar logo. 1 Timóteo capítulo 2. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 2. Eu já deixei ali, escrito ali. Eu já deixei escrito aqui. A santificação, a santidade, a oração e a intercessão. Isso que nós vamos trabalhar hoje aqui. Depois que você cumprir tudo isso, você alcançará a promessa. Nós vamos trabalhar a santificação. Eu peço aos irmãos, por gentileza, prestar bastante atenção para você não perder nada aqui. Glória a Deus. Todos estão ouvindo bem? Todos estão ouvindo bem lá? Quem tiver muito para lá, se puder chegar mais perto, porque essas caixas daí de baixo eu acho que não está ligada. Porque se ligar dá muito eco. Então o Luiz ligou só essas aqui. Então os irmãos pudessem ajuntar mais aqui para pegar, para o som ficar bem aqui na frente, ó. Aqui na frente é onde pega as caixas aqui na frente. Ele não vai ligar som lá embaixo e nem aquelas caixas de lá, senão dá muito eco. Amém? Os irmãos estão me ouvindo bem? Quem não está ouvindo, eu pego, é mais fácil, né? Quem não está ouvindo bem? Quem não está ouvindo bem? Ok, então... Antes da gente ler o texto aqui, observe aqui comigo. Santificação, santidade, oração e intercessão. A santificação não tem nada a ver com a santidade, duas coisas distintas, totalmente diferentes. A santificação, ela vem através da oferta. A santificação, ela vem através da oferta. A santidade fala da conduta ou o seu caráter. Ou o seu caráter. Santificação através da oferta. Levítico capítulo 27, não precisa abrir. Levítico capítulo 27, depois você lê aí, do versículo 1 até o versículo 27, fala da oferta da santificação. Para se santificar era necessário dar uma oferta, era de acordo com a idade. Então, quando ia se santificar, se levava uma oferta até o altar, e ofertava a Deus, a oferta da santificação. Isso no Antigo Testamento, no Antigo Pacto. No Antigo Pacto a santificação era através da oferta. Se puder marcar, anotar aí, até anote isso aí que daqui a pouco você entende melhor. Depois da crucificação e ressurreição de Cristo, Ele nos santificou na cruz pelo seu sangue. Então, se para se santificar era necessário dar uma oferta, Jesus, para santificar a igreja,
o Pai o ofertou. João 3,16. Porque amou o mundo de tal que ofertou. Ele deu o seu Filho unigênito. Ele ofertou o seu Filho. Ele ofertou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, João 17, no verso 19, esse aqui agora é necessário ler. Esse aqui precisa ler. Consegue pôr no telão? Que aí a gente consegue ganhar tempo. Pôr no telão, a gente consegue ganhar tempo até abrir a Bíblia. João 17, verso 19. Porque no Antigo Testamento, vou repetir isso para você gravar bem, a oferta santificava você, ok? Novo pacto, depois da ressurreição de Cristo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então Cristo nos santificou. Presta atenção aqui que eu falei para vocês. Eu estou falando de santificação, não estou falando de santidade. Santificação não é santidade, ok? Santificação, nós já fomos santificados. Você como cristão, como igreja, você já foi santificado por Cristo. No antigo pacto, para se santificar, tinha que pagar oferta, tem que ofertar. Só que aí Jesus vem e acaba com tudo isso, elimina. E ele oferta a si mesmo. O Pai ofertou o Filho para que a igreja fosse santificada. Hebreus capítulo 10, verso 10. Hebreus capítulo 10, verso 10. Ela está pondo no telão ali, e a gente acompanha. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma só, é uma só vez, faltou o só ali, é uma só. Então o sacrifício de Cristo nos santificou de uma vez por todas. Você já foi santificado, a igreja é santificada. Por isso o começo da igreja primitiva eram conhecidos como os santos. O apóstolo Paulo chama de os santos, porque já foste santificado por Cristo. Então se você querer fazer voto, fazer propósito, fazer oração, fazer jejum, para se santificar, você está invalidando a morte de Jesus na cruz. Conhecimento é bom ou não é? Pastor, eu posso subir para o monte para me santificar? Eu posso orar para me santificar? Eu posso jejuar para me santificar? Não. Porque se você o fizer, qualquer ação espiritual que você fizer para se santificar, você estará dizendo para Jesus: a tua morte de cruz não serve para mim, eu não preciso dela. A falta de conhecimento é um perigo. É um perigo. Hebreus capítulo 13, verso 12. Eu pôr no telão, é mais rápido. Pôr no telão, a gente consegue ganhar tempo. Hein? E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Padeceu fora da porta. O microfone está muito alto, está muito baixo, aumenta mais, abaixa mais, o que vocês acham? Tá bom assim? Glória a Deus. Está dando para entender bem? Então Jesus, para santificar, ele morreu fora da porta, porque o sacrifício do cordeiro, o sacrifício era feito no tabernáculo. Era feito no tabernáculo, aonde tinha o lugar santíssimo. Santíssimo, o lugar santo e o átrio. Aqui ficava o altar de incenso, o altar de sacrifício,
Ele tinha 4 chifres aqui, os varais dele. Aqui dentro ficava a arca do concerto, ou a arca do testemunho, com os varais, ficava direto os varais ficavam na arca do testemunho, que ficava no lugar santíssimo. Os varais do altar de sacrifício era guardado. Esses varais só eram usados quando ia oferecer sacrifício, que esse altar era levado para fora, onde era queimado o sacrifício, Por isso que Hebreus 13:12 diz que Jesus, ele pelo seu sangue, ele santificou a igreja, ele santificou a igreja de uma vez por todas. Por isso que ele foi levado para fora da cidade, ele foi queimado fora. Por isso que o cordeiro era queimado do lado de fora, ou o bezerro, ou o cabrito, ou o bode também era sacrificado. Tinha outro que era solto pelo deserto, que também é Cristo. E tinha um bode que era sacrificado, que também é Cristo, pelo seu sacrifício. E o bode que era solto pelo deserto, o sacerdote colocava a mão na cabeça e imputava todo o pecado do povo nele, soltava pelo deserto, para expiar o pecado. Por isso que Jesus, a Bíblia diz que ele levou sobre si. Então esses varais só eram usados, tanto o pecado como as dores. Esse varal só era usado quando ia transportar o altar do átrio. Os varais da arca ficava fixo, não tirava, não podia tirar os varais. Ela ficava dentro do lugar santíssimo, e os varais ficavam na cortina, dando sinal de quando o sacerdote ia se apresentar no lugar santíssimo, que a arca estava lá dentro. Então os varais ficavam na cortina, fazendo um volume na cortina, indicando que a arca estava lá dentro. Então o sacerdote entrava para oferecer o sacrifício. Então a santificação foi feita de uma vez por todas. Não faça campanha para a santificação, não faça oração para a santificação, não faça jejum para a santificação, porque você já é santificado em Cristo, pelo sangue de Jesus. Amém? Pastor, e a santidade? Presta atenção que eu estou te explicando tudo isso para poder chegar na oração e intercessão, que o propósito real desse ensinamento aqui é oração e santificação. Mas você precisa entender isso primeiro. Não dá para chegar lá na oração sem você saber o que é santificação. Está claro até aqui a santificação? Está claro? Posso começar a aula? A santidade fala da conduta ou do caráter. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Porque é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santo, porque eu, Senhor, sou. Ok, a santidade não é igual à santificação, diferente. A santidade fala da conduta. Pedro diz no verso 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Se você tiver com a sua Bíblia aberta ou um caderno, você escreve em toda a vossa maneira de viver. Escreve maneira de viver, que é mais rápido e mais fácil. Maneira de viver, o que quer dizer maneira de viver? A sua conduta. Maneira de viver fala da sua conduta, fala do seu caráter. Conduta e caráter. Isso é a maneira de viver. É necessário ter um bom caráter, uma boa conduta e estar revestido. Porque o sacerdote, quando o sacerdote ia oferecer o sacrifício, no lugar santo ele vestia umas vestes, ele vestia o manto sagrado, a túnica, por baixo da túnica e do manto sagrado, a primeira peça que o sacerdote vestia
era um calção bem colado no corpo, bem colado no corpo. Agora eu estou falando de santidade. A santificação já expliquei, você já é santificado. Depois tinha o manto do éfode, calção. Depois vinha o peitoral. E por último, aqui, vinha o cinturão. Faz essa anotação aí para você, que eu vou te dar o significado das vestes sacerdotal. Porque isso daqui, irmão, fala da santidade do sacerdote para poder entrar no lugar santíssimo. O sacerdote não pode entrar no lugar santíssimo sem estar revestido. Ninguém pode entrar na presença para ministrar sem estar revestido. Você, como obreiro do Senhor, não pode estar na presença sem estar revestido, porque você foi ungido para servir. Você foi ungido para servir hoje no lugar santíssimo. Então você não pode entrar na presença sem que você esteja revestido. Mas revestido do quê? Toda essa vestimenta do sacerdote é o caráter dele. Todo esse revestimento é o caráter, fala do caráter. Porque o manto, agora você vai escrever no seu caderno aí, escreve o manto aí, o manto, a túnica, escreve a túnica. Tanto a túnica como o manto, que vai por fora, é uma vestimenta que veste por fora, isso fala do testemunho. A vestimenta que vai por fora, que todo mundo vê, é o teu testemunho que você dá, é a tua conduta, conforme você caminha, esse é o teu testemunho. A túnica fala do testemunho do sacerdote. Eu vou escrever santidade aqui, você escreve embaixo, santidade no testemunho. Se você dá um testemunho de santidade na presença de Deus, você terá um ministério bem sucedido. Se você dá um testemunho de santidade na presença de Deus, você terá um ministério bem sucedido diante de Deus e dos homens. Tanto a túnica como o manto fala da santidade no testemunho. O calção o sacerdote usava por baixo de todas as vestes, para não mostrar os volumes, para não aparecer os volumes do sacerdote, quando ele entrar no lugar santíssimo, para que ele não morra. Isso é santidade na vida íntima do sacerdote. Santidade na vida íntima, santidade na tua vida sexual, tinha que ter. Para Deus lembrar o sacerdote disso, tinha a bacia, que antes dele entrar no lugar santíssimo, ele oferecia o sacrifício, tinha que passar pela bacia de água, que era feito com o espelho das mulheres, e era polido. O espelho das mulheres tinha que ser polido. Quando ele passava pela bacia, que ele olhava, ele via o seu rosto dentro da bacia, porque a bacia de bronze polido com água se torna um espelho, e essa bacia era feita com os espelhos das mulheres. Ou seja, quando o sacerdote chegava para lavar na bacia, que ele olhava, a primeira coisa que ele lembrava era da sua esposa. Então, se você quiser conhecer o ministro, é só olhar para a mulher dele. Olha para a mulher dele que você vai saber quem é o ministro. Ainda mais aquelas que saem do lado e ficam, fala dele. Quando não está muito legal, não é assim? Que ela senta com a cara fechada, fala nada. O ministro tem visão espiritual, irmão. O Espírito Santo testifica e sabe que você não está bem. Então, para conhecer o ministro, é só olhar para a esposa dele. Quando ele chegava na bacia para se lavar, aí o apóstolo Paulo tira a revelação extraordinária da ceia. Examina, pois, o homem a si mesmo, depois coma desse pão, porque depois da bacia tem a mesa dos pães, que ficava no lugar santo,
A mesa dos pães ficava no lugar santo. Então a bacia ficava aqui depois do altar de sacrifício. Só que tem uma mensagem tremenda também para as mulheres. A bacia era feita com o espelho das mulheres. Ok? Qual o maior símbolo da vaidade da mulher? Qual o item que a mulher mais usa? Então, para que o ministro esteja um ministério bem sucedido na presença de Deus, na passagem pela bacia, é necessário que a sua esposa abra mão da sua. A palavra de graça, irmão, vocês não jantaram. A mulher que não abre mão da sua vaidade não está preparada e nem torna o seu marido preparado para o ministério. Vai ter problema. Vai ter problema. Então, quando a mulher abre mão da sua vaidade, o seu marido está preparado para ministrar no lugar santíssimo. Agora tem um problema, que as mulheres, elas entregavam os seus espelhos para fazer a bacia, né? Entregavam os seus espelhos. Presta atenção nisso aqui, irmão, isso aqui é a mensagem para você pregar no congresso das irmãs. Porque se as mulheres entregaram os seus espelhos para fazer, está escrito, irmão, está escrito na Bíblia, está em Êxodo. Se as mulheres entregavam os seus espelhos para fazer a bacia, que é um utensílio do templo, elas ficaram sem espelho. E quando elas iam se maquiar, como que deveria ser? Ia precisar uma da outra. Não só precisar, quando ia ter a festa, elas iam se preparar e se arrumar, só que não tem mais espelho. Como é que fica agora? Aí elas vão uma ser o espelho da outra. Mano, nota essas coisas. Nota essas coisas. Elas dizem que uma ser espelho da outra. Então automaticamente uma teria que confiar na. E aí, como que tá o batom? Como que tá aqui? Tá. Aí já pensou se uma não gostasse da outra? E tá tudo borrado aqui. Tá lindo, maravilhoso. Pode ir assim mesmo que Deus está no negócio. Está linda. Isso aqui não é brincadeira não, irmão. Você está achando que Deus ele não prova as mulheres? Você está achando que Deus não prova o caráter das mulheres? Qual que é a convivência das mulheres na igreja? Será se uma confia na outra? Até que ponto? Será se uma confia na outra até o ponto de confiar a sua imagem na outra? Vocês estão olhando meio assim. O calção fala da santidade na vida íntima. Santidade na vida íntima. Porque se o sacerdote não tivesse com esse calção, irmão, é porque o casamento dele tinha acabado. É porque o casamento dele não estava bem. Então, quando alguém na igreja, no ministério, comete pecado sexual, ele está sem o calção, sem a santidade na vida íntima. O sacerdote não poderia ministrar no lugar santíssimo sem que ele estivesse vestindo o calção. Deus ele diz assim: santidade, eu quero santidade para entrar na minha presença. Sem a santidade, se entrar na minha presença, morrerá. O sacerdote morria aqui dentro. Só que ele morria quando ele pronunciava o nome. Isso aqui é um assunto para outro momento, para outra aula. O pessoal da teologia já pegou já isso aqui.
Porque o sacerdote morria, irmão, não é só porque ele entrava em pecado, porque estava faltando uma vestimenta, não. Ele entrava lá dentro, oferecia o sacrifício, aspergia o sangue. Mas só que Deus deu a ordem para Moisés, que toda vez que entrar no lugar santíssimo, tinha que bem dizer o nome do Senhor Jeová, do tetagrama, do Yud Rei Vav Rei, tem que falar o nome dele lá dentro. O segredo que há por trás do nome, quando ele pronunciava o nome, ele morria. Esse nome era temido. Então, no decorrer da história, eles foram abreviando o nome. Yud Rei Vav Rei para Jeová, Yahvé, Senhor. Eles foram abreviando, porque estavam morrendo no lugar santíssimo, estavam com medo. Aí o sacerdote não poderia faltar nenhuma das suas peças. A santidade na vida íntima é uma das principais, irmão, hoje. Um dos maiores problemas que a igreja tem. A santidade na vida sexual. Não dá nem para falar disso aqui, que vocês não creem muito nessas coisas. Então o sacerdote ele ia usar uma mitra na sua cabeça. Essa mitra que ele usava, estava escrito santidade ao Senhor. Era feita com linho fino, cordões de ouro e um cordão de linho azul. Essa mitra que o sacerdote usava, ele não poderia entrar no lugar santíssimo sem essa mitra. Santidade ao Senhor. Estava escrito. Isso é vai na cabeça, a mitra vai na cabeça. O que é a cabeça? A sede dos pensamentos. Então, é a santidade nos pensamentos. Escreve isso aí, que eu sei que isso aí vai servir para você, tá? Eu sei que seus pensamentos são puros, mas de repente, né? Santidade nos pensamentos. No que você anda pensando? No que estão os teus pensamentos? A mitra estava escrito santidade ao Senhor. O apóstolo Paulo interpreta toda essa vestimenta em Efésios capítulo 6. Aquela interpretação de Efésios capítulo 6, as armaduras, é a vestimenta sacerdotal que o apóstolo Paulo está interpretando ali. Não tem nada de veste de soldado, coisa nenhuma. O apóstolo Paulo ele era perito no Antigo Testamento. O homem mais sábio. Eu não estou falando de Jesus. Jesus ele não compara com ninguém. Amém? Você nunca compara Jesus com ninguém. Então Paulo era o homem mais sábio do Novo Testamento. Não tem ninguém igual Paulo. E Paulo interpreta toda a vestimenta do sacerdote. E ele escreve Filipenses capítulo 4, verso 8. Em tudo aquilo que é puro, em tudo aquilo que é amável, em tudo aquilo que é de boa fama. E se há algum prazer nisso. Aí ele termina dizendo, nisso, pensai. Ou seja, santidade nos pensamentos. Se o teu pensamento não estiver na palavra, meu irmão, você será interrompida as suas. Salomão escreve dizendo isso. E para alguns, não para vocês, que vocês estão aqui estudando, buscando conhecimento da palavra, então essa palavra aqui não é para vocês. Provérbios 28, verso 9. Provérbios capítulo 1 também, eu vou te falar uma coisa. A partir do verso 28. Quem despreza o conhecimento será interrompido as suas orações. Põe o 28:9 primeiro. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei ou a palavra, até a sua oração será abominável. Aí os irmãos que chegam, pastor Jair, chega e diz assim, eu não sei para que estudar, não sei para que fazer teologia, não sei para que você quer ir lá. Aí depois vai orar. É contra o estudo, é contra a teologia, critica, aí depois vai orar. Hã? Aquele que desvia o seu ouvido, que não dá ouvido, que não dá atenção, que não quer saber de estudar, acha que já sabe tudo.
até as suas orações serão abominável. Eu vou falar assim para você dar tempo de escrever. Eu estou indo devagar assim, é de propósito mesmo, para dar tempo de você anotar. Para dar tempo de você escrever aí as coisas aí, que daqui a pouco nós vamos começar a aula. Então nós vamos entrar na oração. Não tem como falar de oração e intercessão, irmão, sem antes falar disso aqui. Do revestimento espiritual que é necessário, da santificação que você precisa entender que você já foi santificado pelo sangue de Jesus, e da santidade, que fala da sua conduta, do seu caráter, como você caminha diante de Deus, que é as vestimentas sacerdotal, que é o revestimento espiritual, que é necessário que você tenha um bom testemunho, santidade na vida íntima, santidade nos pensamentos, para poder entrar e ministrar na presença. Por isso que o apóstolo Paulo aconselha, em tudo aquilo que é amável, de boa fama, em tudo aquilo que é amável, de boa fama, nisso pensai. Os teus pensamentos têm que estar voltados na palavra, os teus pensamentos têm que estar ligados na palavra de Deus. Você precisa ter conhecimento da palavra. Provérbios capítulo 1. Esse texto de Provérbios aqui é interessante, é só mesmo para você entender de uma vez por todas a necessidade do conhecimento da palavra, a necessidade do conhecimento do obreiro, a necessidade do conhecimento, irmão. O conhecimento te dá poder. O conhecimento te dá autoridade. Porque quando você ministra sem conhecimento, você vai falar assim, eu acho, talvez. Você não vai falar com essas palavras, mas aqui dentro de você vai estar dizendo isso. Porque você não vai ter certeza do que você vai pregar, você precisa ter certeza, conhecimento do que você está dizendo. Isso te traz autoridade espiritual. O capítulo 1 de Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 28, eu vou ler isso aqui porque é necessário. É necessário esse texto para você guardar para o resto da tua vida. Quando alguém falar para você que você estuda, para quê? Manda ele ler Provérbios capítulo 1, do verso 28 em diante. Essa é a tua resposta a partir de hoje. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o quê? Odiaram o quê? Odiaram o quê? Vocês estão muito fraquinhos. E não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, ou seja, do teu próprio conhecimento. Tu vai se fartar do teu próprio conhecimento, tu vai se alimentar do teu próprio conhecimento, tu vai viver do teu próprio conhecimento. E se você não tem conhecimento, você vai viver do quê? Porque o erro do simples os matará, e o desvairo dos insensatos os destruirá. Mas quem me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do... É só dar ouvido, irmão. Aí lá no 28, 9, ele vai dizer: se não der ouvido a minha palavra, até as orações serão abomináveis. Então, para você poder orar, primeiro, era necessário a gente ter passado pelo aqui. Ok? Ok até aqui? Santificação, você já é santificado.
A santidade é a tua conduta, o teu caráter, o teu testemunho. Santidade no teu testemunho. Não é dentro da igreja. A santidade não é aqui dentro, não é no monte. Pergunta por quê? Pergunta mais forte por quê, irmão? Porque a santidade no testemunho é quem vai olhar para você lá fora, não é aqui dentro. Porque em uma aula que eu falei sobre o testemunho, eu falei um pouco sobre testemunho, dos irmãos lá de Atos capítulo 6, que é o povo que escolhe os 7 homens para ser ungido, os 7 diáconos, para os apóstolos ungir. Só que não foi os apóstolos que escolheu ninguém, quem escolheu foi o povo. Foi o povo que escolheu e trouxe diante dos apóstolos para que fossem ungidos. Porque ninguém conhece o povo, os obreiros, os ministros, mais do que o povo. Se você acha que você pode enganar o povo, engana o teu. O povo te conhece. O povo conhece você lá fora, conhece as tuas redes sociais, conhece a tua vida, a tua família, a tua conduta. O povo te conhece. Então o povo escolheu 7 e trouxe para os apóstolos ungir. Diz, pode ungir esse aqui, que são cheios do Espírito Santo, de boa fama e de conhecimento. Aí Estevão se destacou porque ele tinha mais conhecimento que os outros. Porque o conhecimento faz com que você se destaca. O conhecimento faz com que você se destaca no meio dos demais. Só o conhecimento faz isso. Estevão pregou a palavra e ele foi apedrejado. Ele provocou os sacerdotes, ele provocou os judeus, ele provocou os imperadores, os reis, e mandaram matar. Por causa do conhecimento que ele apresentou na palavra. Sem conhecimento, irmão, você não vai ter destaque, você não vai sair para lugar nenhum, esquece. Então quem foi que escolheu eles? Foi o povo que trouxe eles para os apóstolos ungir. Porque se você não sabe, o povo conhece o ministro mais do que ele mesmo. O povo conhece a conduta, ele sabe quem tem a palavra, ele sabe quem tem a oração, ele sabe quem tem bom testemunho, ele sabe quem tem uma boa família, ele sabe quem respeita a família, ele sabe quem respeita os filhos, ele sabe quem ora, quem não ora, ele sabe quem conhece a palavra e quem não conhece. O povo sabe. Aí você quer subir no altar e pregar de qualquer jeito, como se nada tivesse acontecendo, o povo está te vendo. É só dar uma olhadinha nos comentários. Olha lá, ó. Olha lá, pregando, e a vida está assim, está assim, está assim. Ele conta a vida toda. Irmão, o povo, é o povo que fala. É o povo que conhece. É a nave da igreja que conhece. Você é um obreiro da casa de Deus. Se você não der testemunho, o povo vai te crucificar. Então é necessário a santidade na vida íntima, a santidade nos pensamentos. Porque se não tiver santidade nos pensamentos, irmão, acabou para você. Está morto. Se não houver santidade nos teus pensamentos, você está morto e enterrado. Porque do pensamento desce por... Esse revestimento é necessário, todo obreiro ter esse revestimento. É por isso que os sacerdotes usavam esse revestimento para poder entrar no lugar santíssimo. Dar um testemunho de vida, a conduta, o caráter, que é necessário. Sem o caráter não existe obreiro. Vai viver de fachada, de mentira. Vai viver uma vida de mentira. 1 Timóteo, vamos começar a aula agora? Está preparado para começar a aula? Posso começar, sim ou não? 1 Timóteo capítulo 2. Todos acharam? 1 Timóteo capítulo 2. A partir do verso 1 em diante, até o versículo 4. Para esses 4 versículos aqui. Exorto-te,
Pois antes de tudo que faça rogos ou súplicas. Em algumas Bíblias vai estar súplicas. Aí você marca aí a palavra rogos. Se tiver súplica, você grifa a palavra súplica. O que quer dizer rogos? É uma oração com insistência, uma oração insistente com humildade. É uma oração insistente com humildade. Isso é a definição da palavra rogos. Rogar ou suplicar. O apóstolo Paulo usa muito essa expressão, rogar ou suplicar, que quer dizer uma oração insistente com humildade. Que haja humildade na tua oração. Que haja humildade, vou repetir, que haja humildade na tua oração. O que é isso, pastor? Reconhecer quem você é primeiro. Antes de você orar, pedir qualquer coisa, ou por você ou por alguém, primeiro tenha humildade diante de Deus de reconhecer quem você é. Nós aprendemos com quem essa oração? Com Abraão, daqui a pouco nós vamos chegar lá. A oração fez isso, Abraão fez isso. Agora a oração aqui, nós vamos começar a falar de oração. Na oração você pode colocar intercessão aqui na frente, tá? Na oração, você pode colocar intercessão na frente. Na intercessão, você não pode colocar oração. Ok? A oração e a intercessão é junto. Eu coloquei separado aqui para me explicar o que significa cada um deles. Não existe intercessão só ela sozinha. Porque a oração é uma oração intercessória. Você pode fazer uma oração intercessória. Você não pode só interceder, porque a intercessão, ela é uma oração. Ela é uma oração. Então o apóstolo Paulo vai usar muito a palavra rogar e suplicar, que é ter humildade na sua oração, insistentemente. É isso que ele está frisando aqui. E intercessões, eu estou no versículo 1 ainda. Rogos, orações, intercessões de ação de graça por todos os homens. Ok, por todos, grifa a palavra por todos. Você não pode orar por um e outro não. Por que tem pessoas que você não ora? Tem alguma coisa aí dentro que impede? Tem alguma coisa aí dentro que impede você de orar por alguém? O sacerdote, antes de entrar no lugar santíssimo, ele tinha que perdoar e amar primeiro. Ele tinha que perdoar e amar o povo antes de entrar no lugar santíssimo, para interceder pelo povo. Oração com súplica, oração insistentemente, com humildade. Ter humildade na oração. Reconhece quem você é primeiro. Abraão, ele vai orar. Daqui a pouco eu chego em Abraão. Quando eu for falar da intercessão, eu vou falar de Abraão, que é um texto extraordinário para falar de oração intercessória. Nós vamos aprender muito aqui com Abraão. Então, orar por todos, grifa a palavra todos, para você nunca mais esquecer que o conselho dele é orar e interceder por todos. Se tiver alguém que você precisa perdoar, perdoe. Nós falamos sobre perdão outro dia aqui, irmão. Teve gente que ficou a semana inteira chorando na teologia. Porque qual que é a base do teu casamento? Qual que é a estrutura do teu casamento? Você vai achar que é o amor, tem que amar. Ninguém ama sem perdoar.
Você primeiro perdoa para depois amar. O perdão salva teu casamento. É necessário perdoar todo dia.